Você já fez o exame da HIV? Sim? Não? Deu positivo? Deu positivo é o nome do nosso programa aqui no YouTube, através da Astra LGBT, uma entidade sergipana que vem trazendo essa nova proposta, né, para a gente estar falando um pouquinho das questões do HIV/AIDS e das ISTs e também das hepatites virais, para estar trazendo informação de qualidade, sempre com convidados bastante especiais e capacitados para estar falando sobre essas temáticas. E é isso que a gente vai trazer a cada episódio do nosso programa Deu Positivo. Então é importante, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não segue nossas redes sociais, passe a seguir, que você vai gostar muito do conteúdo que a gente vai estar trazendo aqui para vocês durante esse período. E sendo assim, eu queria convidar, né, aqui nós temos dois convidados muito importantes, né, que vai estar falando um pouquinho sobre essas questões, mas antes de estar trazendo os nossos convidados, roda a nossa vinheta. Então, vocês conferiram aí a nossa vinheta e esse programa vem justamente com esse caráter mais divertido para a gente estar falando sobre essas questões, né? Durante muito tempo, o HIV/AIDS era uma sentença de morte e hoje traz um novo olhar, né? Você pode estar tendo ressignificar a sua vida, é um novo recomeço. Então, é isso que a gente vai trazer aqui no nosso programa Deu Positivo. Esse programa é uma iniciativa da Astra. Para quem ainda não conhece, não sabe da Astra, segue as nossas redes sociais e é uma entidade sem fins lucrativos, é a entidade que realiza a parada LGBT há 22 anos. A gente já trabalhou com vários projetos e com várias ações, tanto no campo da saúde, da assistência, da segurança, e isso sempre em prol da população, né, dos direitos da população LGBTI, QIAPN+, e também a favor dos direitos humanos. Você que está aí nos assistindo, logo vai estar aparecendo aí na nossa telinha, né, os nossos endereços virtuais, o nosso Instagram, o Facebook, o YouTube, e também vai estar aparecendo o nosso WhatsApp aí embaixo, que é o 799-8127-5585, além do nosso direct do Instagram. E aproveitando esse momento, a gente também está no Janeiro Branco, mês da conscientização sobre os cuidados com a saúde mental, e é uma ótima oportunidade para a gente começar o programa falando do estigma que pessoas vivendo com HIV/AIDS muitas das vezes sofrem. E para estar me ajudando nessa conversa aqui hoje, para a gente estar trazendo um debate legal para você que está aí em casa, eu queria convidar primeiro, eu vou ler que o currículo dela é babado, então eu queria convidar primeiro Aline Andrade Rabelo, é psicóloga, mestre em sociologia pela UFES, especialista em vigilância em saúde pelo Instituto Sírio-Libanês, tem formação em análise bioenergética pelo Instituto Corpo-Mente, desculpe. Trabalha desde 2004 na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju como psicóloga. Atualmente no programa de HIV/AIDS, IST e hepatites virais. Atua também como psicóloga clínica para adolescentes, adultos e casais e como professora de psicologia na educação superior. Muito obrigada, Aline, por você ter aceitado o convite. Ai, eu que E por estar aqui agradeço. com a gente hoje, para a gente estar tendo esse debate bem legal, levando informação de qualidade para as pessoas que estão em casa. Obrigada. Eu que agradeço. Uma oportunidade maravilhosa para Já falar já ela sobre vai estar isso. falando mais um pouquinho aqui com a gente. Também queria convidar, né, para fazer parte e agradecer também já por ele ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente hoje debatendo sobre essas questões. Saulo Hipólito é jornalista sergipano, já trabalhou em portais de notícias online, assessoria, mídia digital e TV. Ele é um incentivador das boas práticas nas redes sociais, fala de ambiente sustentável e participa de projetos de ajuda aos animais de rua. Saulo também fala sobre HIV, desde a descoberta de seu diagnóstico em 2017. Hoje tem um Instagram que debate sobre o tema e auxilia outras pessoas recém-diagnosticadas no período da descoberta. Muito obrigado por você ter aceitado, Saulo, por estar contribuindo com o nosso debate no dia de hoje. Eu que agradeço, Duda. Vamos lá que a gente tem muito para falar. Então, é, eu já queria começar, né, que a gente provocando aqui o debate para fazer uma pergunta para a Aline, né, falar sobre um pouco sobre os avanços, né, nos tratamentos médicos e nos novos métodos de diagnóstico e falar de
como vivem as pessoas com HIV hoje? Como são as pessoas que você atende, né? Como é que você que já tem uma longa carreira, uma longa estrada, né? E já passou por muitos momentos, né? Das mudanças do medicamento, das questões das testagens, né? Dessas novas metodologias. Como é que você enxerga as pessoas vivendo com HIV hoje? Então, tô desde 2004 no SUS, né? Mas desde 2017 no programa IST. Em 2020 eu trabalhei no SAI, no atendimento direto às pessoas que vivem com HIV. E desde 2017, eu acho que é 2017 que eu entrei no programa, que eu trabalho também na parte da testagem e dando os resultados dos testes rápidos, né? Uma coisa que eu observei, enfim, estudando e observando, né? Primeiro, como que a mudança dos tratamentos, né? Dos antirretrovirais, os tratamentos que as pessoas que têm HIV, elas fazem, como isso mudou o modo de vida dessas pessoas, né? Então, de fato, você começou falando assim, na década de 80, 90, que foi quando estourou a epidemia da AIDS, né? A gente nem falava HIV, porque as pessoas elas recebiam diagnóstico e elas tinham uma expectativa de vida muito curta. Então, as pessoas foram internalizando a questão do diagnóstico de HIV como uma sentença de morte. E os avanços das medicações, elas aumentam não só a expectativa de vida, mas elas dão qualidade de vida das pessoas. Então, hoje, as pessoas que vivem com HIV, elas têm uma vida normal, como a vida de qualquer outra pessoa que possui uma doença crônica. Então, a gente trata o HIV na condição de doença crônica, da mesma forma que alguém que tem um problema renal, que tem uma diabetes, que tem uma hipertensão, que vai ter que fazer acompanhamento, tomar medicação, mas que ela vai ter aí a gestão da sua vida, a qualidade da sua vida, que vai ser maior ou menor na dependência aí desse cuidado, né? Então, quanto mais a pessoa adere aos tratamentos, aos cuidados, ela tem maior capacidade de ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde. Então, hoje a gente tem uma mudança de comportamento que é muito grande. E aí é importante que a gente, né, bata na tecla, porque não é mais uma sentença de morte, um diagnóstico de HIV. Não precisa ser mais uma sentença de morte, um diagnóstico de HIV, né? Eu acho muito legal você trazer isso, porque ajuda as pessoas a terem realmente um novo olhar e enxergar isso de uma forma diferenciada. Por isso que justamente a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, eu, Aline e Saulo, falando que justamente o nome do programa ser Deu Positivo é justamente para a gente trazer um novo olhar, tá Uhum. certo? Olha, que bom que você se testou, que bom que você soube da sua condição Isso. e que bom que você pode se cuidar. Né? Porque a gente sabe que às vezes ainda há muita desinformação e justamente esse programa vem nesse sentido para a gente estar levando informação para as pessoas. E aí eu já queria aproveitar, né, e perguntar a Saulo, né, dele como uma pessoa vivendo, que conhece outras pessoas também que vivem e convivem com HIV e faz, de certa forma, esse acolhimento com essas pessoas que são recém-diagnosticadas, né, com essa questão, de como você enxerga, né, como as pessoas vivem com HIV hoje. Você sendo uma pessoa vivendo, né, de acordo com a sua experiência e das pessoas que você acompanha e de que você orienta de alguma forma. Olha, Duda, eu costumo dizer que a gente hoje vive num ambiente muito melhor do que foi na época que foi descoberto o HIV, que não tinha o tratamento do vírus HIV, para o vírus HIV e para AIDS, né? A gente vive hoje num momento em que o medicamento ele traz esse controle do vírus. Então, a pessoa que vive com HIV pode viver normalmente como qualquer outra pessoa. Então, isso é muito importante. Essa informação é muito importante que a gente passe adiante, porque apesar de eu saber, você saber, a Aline saber, muita gente ainda não sabe disso. E é por isso que acontece as reações preconceituosas, é por isso que acontece muito do receio com o vírus HIV, receio com a AIDS. A gente tem que quebrar sistematicamente esse tabu. As pessoas, elas hoje vivem super bem. Eu digo que é por uma experiência própria que viver com HIV, ter o HIV dentro do meu corpo, me ajudou a ser uma pessoa melhor. E não é da boca para fora que eu digo isso, são nas atitudes e nos métodos que aconteceram comigo que eu
demonstro isso no meu dia a dia. Antigamente, a minha alimentação era péssima, por exemplo. Hoje em dia, eu sei que eu tenho que ter uma alimentação regular, uma alimentação regrada, para que meu organismo esteja bem para receber os medicamentos. Hoje em dia, eu sei da importância que é fazer os exercícios físicos, a contribuição que os exercícios têm para o meu corpo, para o meu tratamento, tanto no físico quanto no psicológico, que já é um outro tema que a gente tem que abordar. O tratamento, né, da mente, o quão importante é trazer e o quão relevante é cuidar da nossa mente, principalmente nos tempos atuais das redes sociais, que a gente, às vezes, tem pessoas, né, que perdem a mão, não sabem lidar com as redes sociais e acabam ferindo o outro sem querer ou intencionalmente. Eu acho bem legal, Saulo, né, e a Aline, a gente estava até falando aqui anteriormente que hoje em dia as pessoas que vivem com HIV são pessoas que se testam, que se Uhum. cuidam, né, que estão sempre fazendo exames. Exato. Então isso eleva a qualidade de vida dessa pessoa, coisa que o restante da população não faz. Né? E às vezes o risco maior justamente é o restante da população, que às vezes são pessoas que não se testam, que vivem com HIV/AIDS, que às vezes tem um quadro muito mais complicado, né, do que as outras pessoas que estão vivendo com HIV/AIDS e que estão se cuidando, e acaba muitas das vezes não tendo esse preconceito com aquela pessoa porque diz, não, porque eu não fiz o teste, porque eu não sei da minha condição sorológica, e achar que coloca essa pessoa em outro patamar, né? E aí eu acho muito legal para a gente trazer isso, que justamente o positivo disso é saber da sua condição sorológica e se tratar e ter uma vida melhor, muitas das vezes melhor do que o restante da população que não tem, né? Que não é portador desse vírus. Então eu acho muito, muito bacana ter vocês aqui hoje, a gente tá falando sobre essa questão e trazer Saulo, que é uma pessoa vivendo e que tem, e que sabe na pele, muitas das vezes, como é essa questão e ajuda outras pessoas que estão nos assistindo a ter um novo olhar, né, para essa condição que a pessoa está vivendo nesse momento, né? Ou uma pessoa que venha a descobrir em algum momento também após esse programa, né? Então, eu acho muito legal. E Duda, se você me permite, é até essa questão da gente dizer que o tratamento, o teste para o HIV, ele é importante, ele é um método preventivo, porque quanto mais rápido você souber da sua condição, né, se você vive ou não com o vírus HIV, mais rápido será o seu tratamento. E mais rápido você pode ficar indetectável, que é uma outra sistemática que faz com que você viva bem, viva melhor ainda com o vírus HIV. E os testes rápidos, eles são encontrados em todo lugar. Hoje, inclusive, a gente tem os autotestes, né? Exato. Pode, tanto na rede pública quanto na rede privada, você pode ter acesso. Então, você sozinho pode fazer seu teste de HIV. Se você não quiser, você pode ir na unidade básica, você pode ir num CTA, num CEMAR, enfim. Tem diversos lugares. A gente faz as testagens com o CTA móvel. Então, se você tem a oportunidade, vou falar para a câmera, se você tem a oportunidade de fazer teste rápido, faça. E procure o teste rápido, faça seu teste rápido, porque a gente tem que ter medo de diagnóstico, né? Diagnóstico serve, e é o que eu costumo dizer, que as pessoas vão fazer o teste rápido e vão sempre com muito medo. Eu falo, não tem que ter medo, porque independente de qual seja o diagnóstico, para todos eles tem tratamento. Então é melhor você descobrir mais rápido e tratar e controlar e seguir com a sua vida, do que você descobrir já quando tiver com sintoma, quando tiver mais agravado. Então é importante se testar. E eu acho importante, né, dentro dessas falas que a gente fez aqui, que os medicamentos melhoraram bastante, né? Com Então, Sim, certeza. antigamente as pessoas falaram, o coquetel, que era não sei quantos comprimidos e não sei tinha um monte de efeito efeito colateral. colateral. Então, isso também impactou na qualidade de vida também da pessoa e também em prolongar a vida daquela pessoa, né? Sim. Porque muitas das pessoas tinham esse receio, dizem, eu vou ter que tomar um coquetel, não sei quantos comprimidos, vai fazer mal, né? Então, hoje, eu acho muito importante a gente estar falando de como esses avanços, né, nos medicamentos proporcionam que as pessoas tenham uma vida melhor. E Duda, é até engraçado você falar em coquetel, porque lá em 2017, quando eu descobri o vírus, eu já sabia que não era coquetel de medicamentos, eram poucos medicamentos que se Uhum. tomavam. E depois, quando eu peguei os medicamentos, eu vi que eu estava no esquema de 2 comprimidos. E aí, minha cunhada, que era estudante de enfermagem, começou a estudar sobre o vírus HIV na universidade. E aí ela, Saulo, me ligou, Saulo, me diga uma coisa.
o professor, ele vive falando coquetel, coquetel, mas o que diabo é esse coquetel? E aí eu já sabia, né, do que era. Eu disse, olha, veja, coquetel era lá antigamente, quando a Sim, galera tinha um esquema de medicação que tomava durante todo o dia, sim. vários Ah, medicamentos. Hoje em dia a gente já não usa mais coquetel, porque é estigmatizante. E além disso, o tratamento evoluiu. Hoje você não tem mais efeitos colaterais. Sim. sim, sim. Hoje o medicamento já te proporciona uma coisa mais tranquila, mais saudável, Com mais qualidade com de mais vida, né? qualidade, exato. Então, reforce isso para o seu professor, vamos tirar isso das universidades. E foi aí que ela conversou com ele e ele aceitou de uma maneira positiva. E eu espero que desde então ele tenha refeito, né, essa atitude dele de falar Aham. coquetel e tenha trazido para medicamento, né, ou a famosa jujuba. E a gente aproveita esse momento, Saulo e Aline, justamente para passar para as pessoas que não existem mais essa questão de coquetel. A gente utilizou justamente esse termo aqui para a gente falar como existia esse terror. Ah, eu vou ter que tomar um coquetel de medicamentos, né? Então a gente está trazendo isso aqui justamente para ressignificar isso, para Exato. mostrar que isso não existe mais, que a gente está em outro momento, né? E que as pessoas, assim, há uma análise daquela pessoa, né? Por isso que é importante, assim que a Sim. pessoa descobre que vive com HIV, uma pessoa vivendo, aquela pessoa já vai passar por alguns testes para já fazer qual vai ser a combinação de medicamentos que aquela pessoa vai ter que utilizar. E isso vai mudando durante a sua vida, né? Vai cada vez buscando alternativas mais eficazes para o seu corpo, né? Justamente estar conseguindo lidar com aquele medicamento que aquele corpo vai estar recebendo. E aí, a gente falando de medicamento, eu queria perguntar também à Aline, né? Que nos últimos anos as pesquisas comprovaram, né? O conceito de indetectável, intransmissível. Ou seja, uma pessoa que tem carga viral indetectável não transmite o HIV. Como isso influencia as vidas das pessoas e suas relações? Dá né, uma outra perspectiva, assim. Primeiro, em termos de relacionamento. Então, a gente vê que existe com muito mais tranquilidade casais que a gente chama casais todos diferentes. Um vive com HIV e o outro não. Então, eles podem pensar, por exemplo, podem escolher, por exemplo, se vai usar o preservativo ou não, se vai ter mulheres, elas podem optar por ter filhos, né? Então, ele é indetectável e intransmissível por relação sexual, né? Então, ainda na transmissão vertical, a gente ainda tem alguns cuidados na amamentação, mas essa mãe, ela pode, estando indetectável, ela pode fazer a gestação do seu filho, sem aquele medo de que a criança ela vai nascer também com HIV. Então, isso dá uma outra perspectiva de vida para a pessoa, além do próprio controle da doença, né? Porque Uhum. se você descobre, e aí mais uma vez a importância, você descobre cedo que você tem HIV, você começa o seu tratamento e você fica logo cedo indetectável. Então, a sua carga viral vai ser muito baixa no corpo, né? Então, se você descobre mais tardiamente, às vezes já com sintomas, né, da AIDS, para fazer o controle fica mais difícil. Então, a carga viral indetectável significa que o vírus ele está ali, ó, super controlado dentro do seu organismo. As chances de você ter uma doença oportunista, de que você desenvolva um AIDS, ela fica muito baixa. Então, as pessoas com carga viral indetectável, elas vão viver sua vida normal. Eu costumo dizer, o povo fala, vai morrer de AIDS, vai morrer de outra coisa, Uhum. né? Mas vai casar, vai separar, vai fazer financiamento de carro, de casa, vai fazer faculdade, trabalhar, vai ter dor de cotovelo, vai fazer tudo que qualquer pessoa faz, né? Então não precisa ter essa angústia no diagnóstico. A pessoa vai viver a sua vida normal, desde que faça seu tratamento adequado, como qualquer doença crônica, né? Então, claro, aí a gente não pode, a história que a gente está falando do romantizar, né? Sim. Então, como qualquer doença crônica, se a gente não cuida, essa doença agrava. Então, o importante é descobrir o mais rápido possível e aderir ao tratamento o mais rápido, né, e de forma mais disciplinada possível. Daí você tem a sua vida normalizada, né, com qualidade, com gestão de vida e sem grandes problemas. E mais uma vez, a gente falando isso, né, de indetectável e intransmissível, tal, a gente reforça essa questão de fazer o teste, né, que Exato. Perfeito, quanto mais é. cedo a pessoa faz o teste, quando a pessoa mais cedo sabe da sua sorologia, mais fácil a pessoa entrar nessa Nas- condição de Perfeito. indetectável, intransmissível e realmente
ter uma vida, uma qualidade de vida muito melhor, né? Das suas relações e de ter outras oportunidades, né? Nessa questão de vivenciar o HIV. Então, eu acho, mais uma vez, a importância da gente reforçar aqui, das pessoas realmente se testarem, porque pior é quando a pessoa descobre já em um estágio muito avançado, que muitas das vezes não consegue regredir, não consegue, né, retomar, e aí fica uma situação muito complicada e muitas das vezes a pessoa realmente chega a óbito. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentando conscientizar e sensibilizar essas pessoas que estão nos assistindo agora, que também multiplica essas informações que a gente está trazendo aqui. E falando nisso, Saulo, eu queria saber se você já vivenciou ou se você conhece pessoas que têm relacionamentos soro-discordantes, né? E como funciona essa relação do ponto de vista da prevenção. Veja, eu conheço casais que vivem dessa forma, inclusive, um dos primeiros casais que eu conheci é de um ativista também, que é o Luciano Bros, lá de Santa Catarina. Ele tinha um relacionamento soro diferente na época, e aí eu fui buscar saber mais como era que acontecia isso, porque eu tinha informação sobre o HIV quando eu descobri o vírus dentro do meu corpo, mas eu não sabia dessa possibilidade. Eu fiquei preso naquela ideia de, poxa, eu tenho o vírus, então será que eu só posso me relacionar com quem tem o vírus também? Mas aí eu fui pesquisar a partir do Luciano Bros e eu vi que não, que existem possibilidades, que existe a possibilidade de se ter filho vivendo com o HIV, que existe a possibilidade de, por exemplo, você transar sem o preservativo com o seu parceiro, sua parceira, mesmo você vivendo com HIV. E aí está a importância de você ser indetectável, de você estar em tratamento, de você buscar a testagem para ser indetectável o mais rápido possível, porque aí a gente não está aqui querendo romantizar dizendo que é a cura para o HIV, mas é uma possibilidade de você estar com aquele vírus controlado dentro do seu corpo e ser dono da sua própria história. Fazer do HIV apenas uma vírgula dentro de uma história toda que você está escrevendo ali desde o momento que você nasceu. Eu conheço pessoas assim e elas vivem assim, tranquilamente, vivem de boas. Existe as pessoas que dizem, pô, mas ele vive com preconceito, ou com HIV, e você não tem medo? Como é que você lida com isso? Mas as pessoas tiram de letra. E eu digo que também foi um receio meu, por um tempo, de, mesmo falando sobre o vírus HIV, me relacionar com pessoas que não tinham o vírus. Porque o que é que os amigos dessas pessoas vão pensar? Mas a partir do momento que eu pensei, poxa, se eu sou o dono da minha vida, a pessoa é dona da dela e ela escolheu estar comigo, o que as pessoas pensam não importa. Importa o que a gente está construindo ali, nós dois juntos. Então, não quero saber se a pessoa vai julgar, se a pessoa vai falar que você está sendo errado, você vai infectar ele em algum momento. Não. É bom até que essas pessoas venham até a gente conversar, porque a gente vai transmitir a informação, vai dizer, não é assim. Existe prevenção, existem métodos preventivos, existe a PEP, a PrEP, existem vários esquemas de prevenção para que essa pessoa não viva com o vírus HIV, mesmo estando e se relacionando comigo. Então, essa evolução, exato, né? Essa evolução da medicina traz essa segurança pra gente que vive com HIV e deixa a gente tranquila em relação a isso. Você falando, sabe, Saulo, eu sei que a gente acaba, o que eu vou falar, acho que a gente foge um pouquinho da temática e não foge. Sim. Mas assim, eu acho que também é algo muito próprio, porque você me abre um olhar, às vezes, para as pessoas, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo agora, eu acho que é importante tocar nisso também, e você como uma pessoa vivendo, a Aline como atende as pessoas. Também, assim, eu acho que eu tenho HIV, eu não sei se eu preciso dizer, não necessariamente eu preciso dizer a outra pessoa, exato. Olha, eu vou me relacionar com você, eu sou uma pessoa vivendo com HIV. Sabe, eu acho que é uma coisa muito própria, eu acho que, claro, eu falo isso, mas eu falo que tem que se prevenir, né, a pessoa tem que utilizar as novas metodologias de prevenção Com também, certeza. mas eu acho, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer, eu acho que isso é algo muito seu, é muito próprio, eu acho que isso não pode ser um rótulo. Tem que obedecer o tempo de cada um. Exatamente. Então, existe até uma legislação que te permite viver sem falar às outras pessoas que você vive
com o vírus HIV. E se as pessoas elas começam a falar para as outras que você vive com HIV, isso é crime. Uhum. Então, Aham. a gente está resguardado disso. Eu disse a Aline, numa conversa que a gente estava tendo, que eu resolvi falar sobre o vírus HIV pela forma que existiam pessoas sendo silenciadas, com medo de falar por sofrer retaliação. Então eu optei por dar minha cara a tapa, mas que isso não me dê palco, que isso não me dê relevância maior que outras pessoas. Eu só busquei um lugar para dar visibilidade a algumas pessoas, que eu acho que essa visibilidade é importante. O que eu vou sofrer com isso foi escolha minha, Aham. mas eu quero dar essa visibilidade e eu estou dando essa visibilidade. Então, para mim, é o mais importante. Falar sobre o vírus, trazer informação e dar visibilidade a essas pessoas. E eu acho que é importante isso que você falou, sabe, Duda? Que é respeitar o momento de cada um e Uhum. aquilo que cada um dá conta. Exato. Então, assim, Saulo foi, né, maravilhoso. Ele mostrou a cara, né? E bancou isso. Mas esse foi um movimento seu. Vão ter outras pessoas. Eu atendi uma vez um rapaz que ele já tinha alguns anos. E no processo de psicoterapia, no meio do processo, e aí ele escondia de todo mundo, e isso trazia muita angústia, porque ele queria se relacionar e achava que devia contar, né? Uhum. E a gente sempre trabalhava muito assim, esse timing de compartilhar o diagnóstico. E aí, em algum momento disso, assim, ele falou: eu vou divulgar para as pessoas, assim, eu vou falar que tenho. E ele começou falando para as pessoas mais próximas, e depois ele divulgou nas redes sociais. Isso, né, trouxe uma série de coisas na vida dele, Sim. boas e ruins, enfim. Mas o que eu quero dizer é que é o processo de cada um, contar, não contar. A gente não precisa contar. Exato. E aí, uma outra coisa que eu costumo dizer também é que quando eu vou dar os resultados de teste rápido, aí as pessoas falam assim, casais, principalmente casais monogâmicos. Aí eles falam: se der positivo para qualquer coisa, eu vou matar o meu parceiro ou minha parceira. Eu falei: mas você vai matar o corpo é de quem? É meu. Quem que tem que cuidar do seu corpo? Você. O outro não tem responsabilidade. As pessoas são pessoas. Elas, por mais que elas pactuem fidelidade sexual, elas podem quebrar esse Sim. pacto, porque somos humanos, né? Então, quem tem que cuidar do nosso corpo é a gente. Então, se você está se relacionando com alguém e você não usa preservativo, automaticamente você está assumindo esse risco, essa responsabilidade. Então não adianta botar a culpa na outra pessoa. Ah, porque contou, porque não contou, o outro não tem que contar nada se não tiver pronto, As né? pessoas estão acostumadas a responsabilizar o O outro pela outro, Exato. sua o seu próprio. irresponsabilidade, entendeu? Então, assim, também tem isso. Também tem essa questão, sabe, Saulo? Eu acho muito legal trazer isso aqui. E, assim, mais uma vez eu queria reforçar que eu acho que o que você faz é oferecer uma ferramenta de empoderamento para essas pessoas. A sua coragem encoraja outras pessoas também a, tipo, a se cuidar, a não necessariamente, como a Aline trouxe aí, assim, para quem quer falar, como você falou, como você teve essa coragem, tudo bem, mas quem tem, que se cuida e não quer falar, tudo bem também. O Exato. que a gente tá falando aqui, independente de quem assume e de quem não assume, é se cuidar. Sim. Se você faz isso escondido, se você faz isso abertamente, é uma questão muito própria sua. Mas o que a gente quer reforçar mais aqui uma vez é que as pessoas precisam se cuidar, justamente para que você tenha uma vida plena, digna, igualmente ao restante da população, né? Porque o que a gente está trazendo aqui, na verdade, é tentar diminuir o estigma com essas questões. Das pessoas vivendo, das pessoas que fazem o tratamento, das pessoas que se envolvem com outras pessoas que não são pessoas vivendo e acabam sendo pessoas convivendo com pessoas que Uhum. têm o HIV, entendeu, Saulo e Aline? Eu acho muito legal esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, porque muitas das vezes esse bate-papo as pessoas não conseguem ter com seus pares, porque tem vergonha, às vezes até vergonha de procurar outra pessoa vivendo também, mas aí vai saber que eu tenho também. Às vezes também tem algumas questões, até de falar com profissionais como a Aline, que atende, que tem uma escuta qualificada. Então eu acho que o que a gente está fazendo aqui é proporcionando um outro olhar para essas pessoas. Poxa, eu não tinha pensado nisso que a Aline falou. Olha, não tinha me atentado a isso que Saulo falou. Olha, legal isso aqui que Duda trouxe. Né? Então a gente tá nesse momento levando um trabalho de ressignificação e de cuidado com as pessoas até que a gente não conhece.
Que eu Exato. acho que é isso. E acho, Saulo, e Aline, quando a gente fala dessa questão, eu não tenho que dizer que eu tenho que HIV, eu não, sabe? Eu acho que a gente tem que se pautar no autocuidado, independente de uma pessoa Perfeito. vivendo ou uma pessoa que não vive com HIV/AIDS. Acho que a gente precisa falar do nosso autocuidado e a gente parar dessa hipocrisia realmente de responsabilizar o outro pela nossa vivência, pela nossa conduta. Eu acho que é isso. E eu falando isso, né, para a gente se encaminhar para outro ponto aqui, é, porque a gente tem o nosso quadro externo, que a gente vai estar chamando já já, e era justamente a gente perguntando, né, se a pessoa. Você já fez o teste do HIV, então as pessoas tinham um susto. As pessoas tinham uma. E como a gente vê, como ainda tocar nesse assunto é muito delicado, né? A gente pensa assim, ah, não, hoje em dia tá tudo melhor, né? Tá tudo muito mais fluido, tudo mais fácil com relação a essas questões. E não. A gente foi para as ruas, né, com o nosso quadro de externa, para saber se as pessoas estão fazendo o teste do HIV e como as pessoas reagiram quando a gente perguntava se a pessoa tivesse feito o teste do HIV e tivesse dado positivo. Confere aí. Quando foi a última vez que você fez o teste do HIV? Hum. Eu acho que tem uns 10 meses. Foi no início do ano. Há 6 meses atrás. Quando foi a última vez que você fez o teste do HIV? Eu acho que foi em abril. Nossa, faz uns anos já. Faz uns anos já também. Tem mais ou menos 1 ano e 2 meses. Eu fiz quando eu tava grávida, 19 anos atrás. Você fez pra eu engravidar. Quando foi a última vez que você fez o teste do HIV? Mas nunca fiz. Nunca fiz. Nossa, eu nunca fiz. Tem muito tempo. Uma base, mais ou menos. Não vou dizer, não sei. Não lembro. Supondo um resultado positivo, Aham. qual seria a sua reação? Nossa, eu acho que Acho que seria um susto, né? Na real, eu ficaria hiper mega preocupada. A morte. Minha Então. preocupação era essa, entende? Caso desse um resultado positivo, qual seria a sua reação? Acho que é o mais péssimo possível. eu sei que existe um tratamento e que eu ficando indetectável não transmitiria pra ninguém. Mas eu acho que eu ficaria muito nervosa. Trabalhar com essa possibilidade, né? A gente está exposto a isso. Diante disso, acho que tinha que procurar algum profissional especializado, alguma equipe que pudesse me auxiliar nesse sentido. A reação seria buscar tratamento. O HIV hoje é uma questão que não pode ser mais um tabu, né? Porque eu acho que apesar da conscientização, a gente deixa muito, assim, de lado, sabe? Apesar de saber da possibilidade de contrair, a gente deixa muito de lado. Acho que procurei os meios pra tentar ficar indetectável, né? Tentar levar uma vida na boa. Não porque não tem ajuda, não tem medicação, não por isso, mas pela minha agonia. Eu ia ficar surpresa, porque é algo básico quando a gente tem relação com outra pessoa de se proteger. Preocupação primeiro, mas antes de tudo saber que tipo que hoje uma pessoa que tem AIDS, que tem HIV, que é soropositivo, ela consegue viver normal como qualquer pessoa. Eu acho que hoje seria mais de boas, porque já é muito tranquilo uma pessoa viver com HIV hoje no Brasil, tomando os remédios direitinho, os PrEPs, os coquetéis, é muito mais fácil. Eu acho que para toda a comunidade a gente sente, né? Um baque ainda. Acho que a gente perderia o chão. É aquele momento que a gente fica sem fôlego, né? Que a gente ainda não tem a normalidade de que o serviço público de saúde, ele garante que a gente consiga viver com HIV de maneira normal. Iríamos tratar, porque para isso existe tratamento, né? Bem eficaz, por sinal. Primeiro a gente ia brigar, né? De onde vai esse vírus? Tratar o jeito é tratar. Então, Aline, a gente viu como o diagnóstico do HIV ainda pode abalar a cabeça de algumas pessoas, né? Como esse momento do diagnóstico positivo pode afetar a saúde mental das pessoas e quais são os maiores desafios, né, dessas pessoas. E aí, Aline, eu queria saber de você, quais são os maiores desafios, né, no atendimento psicológico quando as pessoas recebem um resultado positivo? Então, acho que o principal problema é justamente lidar com o estigma do diagnóstico, né? Então, as pessoas ainda têm aquela ideia
lá da década de 90 de um diagnóstico relacionado a uma sentença de morte. E isso se dá porque as pessoas desconhecem. A gente está século XXI e as pessoas elas têm as informações completamente deturpadas acerca do HIV/AIDS. Então, as pessoas desconhecem. Por isso que é importante que a gente fale e a gente desconstrua esses mitos, né? A gente tire os estigmas ligados à doença. Então, o primeiro problema está justamente ligado a esse impacto de que o diagnóstico ele representa o fim da vida. Então, a gente vai dar o diagnóstico, a gente vai acolher essa pessoa, a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai ouvir o choro se eles vierem, né? Enfim, a gente vai acolher o que vier na hora de um diagnóstico. Eu já dei alguns diagnósticos, principalmente testagem, né? Na hora do CTA, o teste rápido. E o processo é esse, assim, dar o tempo para a pessoa acolher essa informação. E a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai conversando e passar esse primeiro impacto, fazer os devidos encaminhamentos, né, para que a pessoa daí inicie o seu tratamento. Essa primeira parte, né, a hora do diagnóstico ela é muito importante, porque quanto melhor o acolhimento, quanto mais dúvidas a gente tire, mais a gente consegue aderir as pessoas ao tratamento, né? Então, aí tem uma segunda parte que é conviver agora com HIV e se adaptar ao tratamento e começar a ir para o serviço. E aí também é preciso um suporte, porque tem uma mudança de vida, né? Uhum. Então, é uma adaptação de uma nova condição. Então, o apoio psicológico ele é importante principalmente nesses dois momentos, né? O momento do diagnóstico e o momento da adaptação para a vinculação e adesão ao tratamento. Aline, você fala isso e a gente sabe que existem casos e casos, né? E que, infelizmente, às vezes o diagnóstico pode levar as pessoas a casos de depressão, né? De ansiedade e até mesmo de suicídio. E aí, como a psicologia tem abordado essas situações, né? Nesse caso, né? Nesses casos, quando você identifica que a pessoa desenvolveu ou já tem um quadro depressivo, ou quando a pessoa já tem uma tendência, né, a retirar a própria vida, como é que você aborda? Como é que a psicologia, se tem uma diretriz, um direcionamento, né? Ou se você trabalha uma metodologia muito própria de você enquanto profissional dessa área que atende essa população, né? E que está diariamente em contato, se você conseguiu ter algum tipo de estratégia para estar atendendo e acolhendo essas pessoas, né? Como é que você desenvolve? Então, quando uma pessoa descobre que tem HIV, ela vai iniciar o tratamento num serviço que ele é multiprofissional e interdisciplinar, ou seja, a gente tem lá diversos profissionais que vão, cada um, acolher a demanda de saúde desse paciente, né, dessa pessoa. E daí o psicólogo é um desses profissionais que fazem parte desse serviço e que vai, né, dar esse suporte, que pode ser um suporte mais... Vai depender da demanda da pessoa. Às vezes é um suporte mais rápido, tem gente que se adapta melhor e tem gente que vai, de fato, desenvolver alguma doença. Tem gente que já tem, né, como você falou, algum transtorno mental e o diagnóstico, ele dispara uma nova crise. Então, quando a gente vai acompanhando esse paciente, a gente sabe... A gente primeiro consegue fazer o diagnóstico do transtorno mental desse paciente, né? É um quadro de ansiedade, é um quadro de depressão, o que é que está aparecendo aí? Ou é só a adaptação do diagnóstico e depois a gente libera, né? Dá alta. E aí, identificando um caso de transtorno mental, a gente vai fazer toda a condução do processo psicoterápico associado também ao medicamentoso com o psiquiatra, né? A gente caminha para o psiquiatra e aí nessa dobradinha a gente vai acompanhando esse paciente. No acompanhamento, geralmente a gente já consegue identificar se há ideação suicida, em que nível essa ideação acontece, e aí a gente vai dando suporte na medida que isso aparece. E às vezes é preciso contar com redes, né, de apoio, e aí com o que essa pessoa pode contar? É família, são amigos, qual é o suporte?
precisa encaminhar para um serviço de saúde mental. Então, a gente vai identificando quais são as redes de suporte para ficar em alerta mesmo, em casos de crise, né? A pessoa está com um quadro de ideação suicida muito bem formulado, que a gente sabe que ela pode cometer a qualquer momento. Então, a gente vai criando uma rede de suporte aí para que, né, tenta cobrir por todos os lados, para essa pessoa se segurar e sair desse estado de crise e voltar à sua condição, né, mais normal. Eu acho que nesse momento, Saulo e Aline, do resultado deu positivo, é um ato de amor. Com certeza. Você agora vai ter que repensar a sua vivência, repensar como você está lidando com o mundo, a sua saúde, né? Porque é isso ou você não vai mais viver. Né? Então, eu acho que é chamar para a responsabilidade mesmo e a pessoa mudar a sua rotina, mudar suas questões. Então, é muito importante, né, a gente trazer isso aqui agora, essas informações positivas, para que as pessoas entendam que tudo que a gente está fazendo aqui é levantar outros olhares, né? É a partir de um resultado positivo, a gente diz, poxa, agora eu posso me cuidar, eu posso tomar o meu medicamento certinho. Olha, se eu não fizer isso, eu vou ter que ir para o hospital e lá vai ser muito mais difícil, talvez, de eu me restabelecer. Exato. Né? Porque às vezes, assim, no hospital a gente sabe que muitas das vezes há uma situação mais complicada, né? Às vezes você vê outras questões e você acaba também, o psicológico da gente fica afetado. Então, uma coisa é você estar se cuidando em casa e você conseguir continuar direcionando a sua vida. E aí, aproveitando e falando dessas informações positivas, eu quero mais uma vez reforçar para você que está em casa, né? Para acompanhar as redes sociais da Astra, vai lá no @AstraLGBTSE. Esse é o endereço tanto do nosso canal do YouTube, mas também do nosso Instagram. Lá vai ter as ações que a gente vai estar desenvolvendo durante todo esse tempo. Vai estar também depois disponível alguns cortes, né, desse programa, desse primeiro episódio que a gente está gravando do Deu Positivo. É bem legal. E aí embaixo vai estar aparecendo todos os nossos endereços, inclusive também o nosso contato do WhatsApp, se você quiser fazer algum questionamento, quiser saber mais sobre a Astra, quiser saber também sobre os nossos convidados ou sobre algo que a gente abordou aqui, você pode estar aí acompanhando aí, que vai estar tudo aí na telinha para você que está em casa. E aí, eu queria agora perguntar a Saulo, né? A gente falou aqui muito com a Aline, a gente já meio que pincelou algumas questões, e aí eu queria saber, Saulo, de como foi a sua descoberta, né? Do HIV, do seu diagnóstico em 2017. Como foi esse momento, né? Se você ter essa testagem foi pensado, não, eu vou fazer o teste, foi por acaso, você já estava sentindo algum sintoma, uma curiosidade, não sei. Então, eu acho importante a gente, através da sua vivência, através da sua experiência, que outras pessoas também tenham essa oportunidade de pensar também sobre a sua vida. Então, como foi? Olha, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu queria ter uma psicóloga naquele momento como a Aline, porque ia me esclarecer algumas coisas. Veja, o meu diagnóstico foi um pouco conturbado, mas não por minha causa. Eu conhecia o vírus HIV, então eu sabia que existia tratamento, eu sabia como era o tratamento. O que mais me impactou foi a forma que me disseram que eu vivia com o vírus HIV. Me levaram para uma sala, passando por diversos profissionais da saúde, até um ambiente que tinha uma psicóloga. E quando... Desculpa só lhe interromper, Saulo, só rapidinho. Tá? Assim, eu quero saber se você tinha alguma... Você teve algum sintoma? Os sintomas? Ou se você... O que foi que lhe deu o Pronto, start para fazer vamos lá, daí, vamos voltar. Tá. Lá no início, eu tinha o hábito de ler livros à noite, fora de casa, na rua. E aí eu acabei ficando ruim da garganta, com uma tosse. E que tosse é essa que não curava de jeito nenhum? Comecei a ir para otorrinolaringologista, eles me passavam antibióticos e nada de resolver. E a garganta só infeccionando, fechando, até que eu tive febre. E nessa época eu morava na casa de uma prima. E aí eu disse, bom, eu tô de férias, eu tô na casa da minha prima, eu vou voltar para o meu interior, Japoatã. Lá eu tô na casa da minha mãe, tem aqueles chás milagrosos de mãe, vou ficar curado. Fui para casa da minha mãe e lá eu só piorei. Nada resolvia. Eu disse, tô com algo normal. Já tinha tentado
que foi uma das suas perguntas, já tinha tentado fazer testes HIV em outras épocas, mas sempre dava algum tipo de problema, ou falta de assinatura do plano de saúde, ou não tinha testes naquele momento para se fazer, para coletar sangue no local que eu tinha ido. Nunca tinha feito. E aí, quando eu cheguei lá, Japoatã foi contemplado com aqueles médicos sem fronteiras. E lá existia um cubano. O país Cuba, né? Ele era um dos países que tinham a transmissão vertical zerada no mundo. A transmissão vertical é aquela que quando a mãe quer ter um filho e o filho nasce sem o vírus HIV. Então, Cuba já tinha conseguido isso e eles eram pioneiros nessa questão. E aí, o médico cubano me olhou, passou alguns exames e dentro desses exames tinha o exame HIV. Voltei para Aracaju, fiz todos os exames que ele pediu, além do exame HIV. Quando eu fui pegar o resultado, eu precisei refazer o exame HIV. E aí já bateu estalo. Algo não está certo. Não me disseram que era o exame HIV, mas aí quando eu peguei os exames, eu vi que faltava o do HIV. Refiz o exame e quando eu fui pegar o resultado, me pediram para ir em outra clínica. E aí tudo aconteceu. Passei por todos os profissionais de saúde até chegar nessa sala que tinha essa profissional, que era uma psicóloga. Quando a psicóloga me viu, ela chorou. Mentira. Verdade. Ela chorou e aí eu fiquei, gente, tem algo errado aqui. E aí ela deu o diagnóstico que eu estava positivo para o vírus HIV, chorando. Eu disse, não, mas calma, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? O que é que tá acontecendo? O psicólogo foi você. Aí ela, não, porque você é novo, eu nunca tinha me deparado com uma pessoa jovem assim, não sei o quê. Aí eu disse, mas acontece, ninguém como é que diz? Que não pode pegar, né? Imune. Ninguém é imune. Todo mundo pode pegar. E eu fui irresponsável, não usei prevenção e agora eu tô com vírus HIV. Tudo bem, tô com diagnóstico ok. Agora, a partir daqui, eu vou me cuidar. Que maturidade você tinha, viu? Eu já tinha conhecimento do vírus, né? Então, isso me ajudou muito. E a base familiar também me ajudou muito para isso. Daí, eu fui para casa das minhas primas. E lá, a primeira pessoa que eu liguei foi para minha cunhada. Ela estava na faculdade. E aí, eu disse, vou ligar pro meu irmão. Quando minha cunhada estiver livre, chegar em casa, ela me liga. Foi o que eu fiz. Eu disse, quando minha cunhada chegar em casa, diga a ela que ligue pra mim, porque o que talvez ela esteja pensando deu positivo. Aí ele, o que é que você tá falando? Eu disse, não, ela sabe o que eu tô falando. Aí quando ela chegou em casa, ela ligou. Ela, e aí, Saulo, Naldir me disse aqui uma coisa trocada. Eu, não, Cíntia, você sabe o que eu tenho. Aí ela, do que você tá falando? Eu disse, mulher, pare de fingir, você estuda enfermagem. Aí ela, realmente, pelos sintomas, pelo emagrecimento rápido, eu meio que suspeitava do que você tinha, que era o HIV. Deu positivo? Deu positivo. Aí ela, mas eu não podia dizer, né? Eu disse, eu sei disso. Mas você suspeitava e eu sabia que você estava com essa suspeita. Aí ela disse, e agora, o que é que você quer fazer? Eu disse, contar minha mãe. Mas aí eu preciso que você, mesmo que não seja profissional, que você esteja lá. Porque você vai acalmar ela. Aí contei, né, do período de 80, que ela conviveu, Sim. Cazuza, aquela questão toda, ela vai achar que eu tô morrendo. Ok, final de semana a gente vai fazer isso. Final de semana eu tive uma prova, não consegui ir. E aí minha cunhada contou pra ela sofreu horrores durante um período, só que aí eu levei ela num psicólogo lá do Semar, que era a Michele, maravilhosa. Beijo. E aí a Michele acalmou ela. E Michele usou uma frase que foi, assim, acabou com todo o tabu dela. Disse Dona Marlene, o que é mais importante? Seu filho ter o vírus HIV e ele poder se tratar, se cuidar, viver normalmente, ou ter, por exemplo, um câncer e esse câncer não possibilitar que ele viva.
E aí foi que bateu o estalo nela. Realmente tem tratamento. E aí ela tem todos os cuidados, hoje em dia comigo, mas não é aquele cuidado que como se eu fosse morrer. Sim. Mas voltando a essa questão de como se eu fosse morrer, uma semana depois que eu decidi falar abertamente sobre o vírus, eu tive que ir para Japoatã, porque eu tinha marcado de cantar lá na igreja e tal. Fui fazer o ensaio. Voltando desse ensaio, eu fui levar uma menina em casa e passando numa das ruas, a gente passou por 2 senhorinhas que me conheciam. E aí, Japoatã, interior, já sabia todo mundo, já era aquele rebuliço todo. Aí a gente passou, acho que 500 metros, sei lá, pouco de distância, né? Depois que eu passei delas, aí uma delas soltou. Poxa, que bom que ele ainda tá caminhando. Ó. Porque a ideia delas é que, tipo, vai morrer. HIV, AIDS, Cazuza, Mulher. acabou. Aí eu comentei com a menina que tava cantando comigo, né? Eu disse, eu vou voltar correndo pra mostrar a elas que eu tô correndo. Quer dizer, mulher, eu Mas- peguei HIV, não perdi as pernas, não. Exatamente. E aí, foi um dos primeiros estalos que eu disse, poxa, alguém tem que falar sobre o HIV aqui em Sergipe, porque até então não tinha, para que essas pessoas, não sei se as idosas vão ter esse acesso, mas as pessoas mais jovens que possam ter essa informação, elas quebrem isso. A gente quebre de alguma forma. E aí foi a partir de então que eu comecei a estudar mais sobre o vírus HIV, sobre a importância de você passar informações e quebrar tabus. Eu entendi quais eram os principais preconceitos que as pessoas sofriam, e a partir disso eu decidi falar sobre o vírus HIV. Saí da casa da minha prima, porque era uma casa evangélica, eu tinha medo de retaliação, mas pelo contrário, eu não tive retaliação, elas me acolheram, e é disso que eu falo, eu fui muito privilegiado no âmbito familiar. Eu fui acolhido pela minha família, eu fui acolhido por amigos, mas eu sei que existem pessoas que não são acolhidas, não é a realidade. Até mesmo no diagnóstico. Não é a realidade de uma pessoa que descobre o vírus tá aconselhando psicólogo. A realidade é que o psicólogo esteja ali pronto, capacitado para dar todo o suporte possível àquela pessoa. Eu fiquei pensando, já pensou se aí acontece uma coisa dessa, aí você chega, ela tá chorando desse jeito. Ai, chora também. Aí chora os dois, né? Exato. Como é que ia resolver? Mas você sabe que isso é a questão do diagnóstico e do HIV em si é um tabu tão grande que os próprios profissionais de saúde, eles ficam desesperados quando precisam dar um diagnóstico, precisam cuidar de uma pessoa, né, fazer um atendimento. Então, a gente lá no programa tem que estar o tempo todo fazendo educação permanente, conversando com os profissionais, né, tendo essas falas, enfim, cuidando desconstruindo esses estigmas, né, com os próprios profissionais de saúde, porque tá tão internalizado, né, que não tem isso, assim, da senhorinha lá de Japoatã até a psicóloga do serviço, porque tá tão impregnado o estigma que é um trabalho, assim, de base mesmo, assim, de estrutural, desconstruir isso, né, para que é interessante quando a gente vai fazer os testes e dá algum reagente. E aí fica aquele negócio, todo mundo fala, Aline, é você quem vai dar. Ai, meu Deus, deu um reagente. Minha gente, e agora? Como é que vai fazer? Agora eu vou dar o resultado para a pessoa. Não, Aline, e nessa questão da descoberta do HIV, ainda quando eu estava fazendo o exame, que eu tinha que refazer, né? Porque é obrigatório você ter o segundo e tal. Quem estava me passando os resultados era a atendente. E aí ela não sabia por quê. Tava faltando o exame, e aí ligou pro laboratório. Tá faltando o exame e tal, aqui, não sei o quê. O que aconteceu? Aí, não, é porque ele tem que refazer. E aí ela mudou... Refazer por quê? Ela não falou isso, mas ela mudou o semblante e entendeu eu tudo, entendi. Aí ela ficou, eu não vou dizer isso não. Aqui, ó. Ela disse. Eu não vou... De costas, como se eu não estivesse ouvindo. Não vou dizer isso não. Vou chamar Deus outra pessoa pra dizer. do Olha, foi um céu. caos. Se eu não tivesse preparado psicologicamente, eu acho que tinha Tinha sido um surtado, caos. é. Eu não vou falar isso, não. Como é que eu vou falar isso? Aí eu acho que alguém orientou ela pra dizer que o sangue tinha coagulado, que eu Sim. teria que refazer, que não sei o quê.
Aí foi que ela repetiu tudo aquilo e tá, ok, eu faço. Porque tem todo um protocolo mesmo, assim, né? Tanto para essa questão da testagem quanto para a questão do diagnóstico. E o protocolo envolve justamente dar um tratamento igual para todos os resultados, para que ninguém perceba que Não levanta o meu é suspeita. diferente, É. né? Assim, então, ó, ninguém foi chamado na salinha, então eu fui chamado, então o meu então tem todo um protocolo. E a gente aproveita também todo o momento de resultado para ver como é que estão os comportamentos daquela pessoa, os comportamentos de risco, quais são as estratégias de prevenção. Você sabia que tem outras estratégias de prevenção que não é só preservativo, né? Tem PEP, tem PrEP, tem vacina, não sei o quê. Então, a gente aproveita esse momento para conversar com as pessoas, porque ainda que naquele momento possa ter dado não reagente, mas se ela tem um comportamento de risco, ela está em exposição o tempo inteiro, ela pode no próximo ser reagente. E Então, importante, Aline, você falar isso, aí me levanta outro start assim, que pode ter dado um resultado não reagente, mas tem a janela imunológica. Aí a gente Exato. aí a gente vai conversar sobre janela Tem a imunológica. janela imunológica. Tem quanto tempo, né, que você trouxe sem preservativo, e a gente vai explicar a janela imunológica. Então, tudo isso leva tempo e faz com que todos os atendimentos eles sejam iguais. Sim. Então, quando você vai dar um resultado reagente, que vai levar tempo, porque você vai acolher, conversar, não vai ficar, então o daquela pessoa deu alguma coisa errada porque ela está demorando. Porque vai demorar com todo mundo, porque mesmo não reagente, a gente vai ver se é um não reagente real, ou se é um falso não reagente, tem janela, qual a prevenção. Então, a gente aproveita o momento para conversar com a pessoa. Sinto muito, assim, lamento bastante que você tenha passado por tudo isso. Mas o que eu achei bastante legal e que tem tudo a ver com esse programa Deu Positivo é que ele utilizou de toda essa situação de forma que aconteceu negativa com você. Sim. E transformou isso em algo muito positivo, né? Então casa justamente com o que a gente tá falando aqui, né? Com esse seu canal nas redes sociais, essas questões, né? De você ter acolhido a psicóloga, né? De você ter estudado toda uma estratégia para falar também com a sua mãe. Então eu achei que você ressignificou tudo isso. E é justamente isso que a gente tá fazendo aqui, Saulo, e aproveitando isso, né? Falando dessa iniciativa positiva que você teve, para saber como as suas redes sociais, né? Especialmente o Instagram, têm contribuído para conscientizar e apoiar, né? As pessoas que recém-infectadas, né? Ou que descobriram seu canal e que você está podendo dar um aporte maior a essa população. Bem, Duda, é bem importante a gente falar sobre o meu canal, principalmente para dizer que o canal, ele está ali para acolher as pessoas, mas quem vai realmente, de fato, acolher as pessoas são os psicólogos. Porque as pessoas, às vezes, elas vêm falar comigo e começam a achar que ali é uma terapia e não é. É só um pontapé para você iniciar o seu tratamento, é só um pontapé para você iniciar a sua inserção naquela nova vida com o vírus HIV. O @infopositivas foi criado justamente para isso, para passar informações positivas, informações para quebrar, de fato, o preconceito, o tabu, tudo aquilo que a grande mídia, que a gente não fala, mas todo esse medo vem da grande mídia, com aquelas produções cinematográficas de que o HIV matava e passava aquelas imagens, né, dolorosas, de pegar a imagem do Cazuza e estampar uma capa de uma revista com ele ali já definhando como se aquilo fosse evitar de alguma forma ou prevenir as pessoas de transar sem camisinha, de ter relações sexuais. E a gente viu que não era o método mais aconselhável. Hoje em dia a gente está com uma nova forma de falar sobre o vírus HIV. Essa aqui é uma nova forma de falar sobre o vírus HIV. E é uma forma positiva. De uma forma dizendo que, você está com o vírus, mas você consegue viver a partir disso, fazendo o seu tratamento. Então, é importante que a gente tenha canais de fala.
que quebrem esse tabu, que quebrem esse preconceito. E o que eu quero fazer com a minha rede social, com o meu Instagram, é justamente isso, trazer informações. Seja da mais simples, que é explicando o que é o HIV e qual a diferença para a AIDS, até a mais complexa delas, que é dizendo dos direitos que as pessoas que vivem com HIV têm. Então isso é muito difícil, mas isso é trabalhoso, mas isso para mim é gratificante. De alguma forma eu sei que eu consigo ajudar outras pessoas. De alguma forma eu sei que eu consigo acolher. Mesmo não sendo psicólogo, eu consigo acolher outras pessoas que recém-diagnosticadas ou que têm, de alguma forma, uma trava ali querendo pausar seu tratamento. Recentemente, vieram falar comigo, ó, Saulo, tem uma pessoa que está querendo parar o tratamento, quer dizer, na verdade já tinha parado o tratamento, e estava no hospital, porque o vírus tinha desenvolvido, né, para AIDS. E ele disse que ia voltar a fazer o tratamento para sair do hospital, mas depois disso não sabia o que ia fazer e eu queria que você conversasse com essa pessoa. Eu disse, ó, eu até converso, mas você sabe que o profissional adequado para que ele fale é o psicólogo, porque eu posso falar algumas coisas, mas eu não vou saber agir de forma técnica como um psicólogo que estudou 4 anos, que estudou 6 anos, vai saber falar. E isso é bem importante ressaltar também, porque em um dado momento, antes de eu criar essa rede social, eu fazia todo esse apanhado, essa abordagem a essas pessoas que recém-diagnosticadas a partir da minha rede social pessoal. E por não ser psicólogo, por não ter a técnica específica, eu acabei absorvendo muito daquilo que o psicólogo ele não absorve. Ou se absorve, ele absorve de uma forma muito menor do que o que eu absorvi. E eu precisei pausar, porque não estava sendo legal para minha saúde mental. Ver tanto sofrimento daquelas pessoas. Eu sabia que eu estava conseguindo ajudar nas palavras as pessoas, mas eu não tinha... Eu estava absorvendo e não tinha como liberar aquilo. Então eu estava muito preso e aquilo estava me deixando muito mal. Por isso que eu fiz uma pausa nas minhas redes sociais e por isso que eu preferi separar os ambientes, separar a minha rede social pessoal da outra rede social que eu falo sobre o HIV, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, porque aí sim eu sei que eu consigo ligar e desligar o momento de falar ou não, aconselhar ou não, acolher ou não aquela pessoa com o vírus HIV. Dentro disso, Saulo, que você falou dessa questão que de certa forma é negativo, mas como você lidar com os comentários negativos? A gente estava falando até antes, né, da gente iniciar o programa, dessas questões das redes sociais, do lado bom, mas que também tem esse lado ruim. Então, como você lidar nesse contexto, né, do HIV, AIDS, do trabalho que você desempenha e de uma pessoa vivendo, como você lidar com os comentários negativos? Olha, Duda, eu digo que nesse lado também eu sou muito privilegiado. Se eu tive poucos haters até então. Mas dos que eu tive, eu consegui, através do meu conhecimento, dar um nó naquela pessoa para que ela virasse a chavezinha dela e cancelasse aquele preconceito que ela tinha e fosse buscar informação. Porque eu percebia que aquilo era nada mais, nada menos do que a falta da informação. Algumas pessoas, elas ainda tratam as pessoas preconceituosas naquela questão de, quer brigar, vamos brigar também. E não é assim, a gente não pode dar palco para essas pessoas. A gente tem que trazer informação. Disse isso aqui que é uma fake news. Deixa eu trazer essa informação aqui, deixa eu trazer esse dado aqui do Ministério da Saúde, que é realmente fato, que você não pode contradizer. E aí sim você vai poder combater aquela desinformação, aquela fake news. O maior dos preconceitos que eu sofri de, digamos, haters, mas era de uma amiga minha próxima, que eu até comentei com a Aline mais cedo, foi quando eu falei que eu tinha um vírus. Eu ainda era estagiário, e aí uma amiga olhou pra mim e disse bem assim, eu te admiro, né? Eu admiro a sua posição de falar sobre o vírus HIV, agora vai ser muito difícil você trabalhar, principalmente aqui em Sergipe. Aí eu
parei, né? Porque, tipo, tava no início da carreira. Era o meu primeiro estágio. Que era o que eu ia fazer da minha vida a partir de então. Mas eu já tinha decidido falar. Já tinha aberto para as pessoas. Agora era seguir. E seja o que Deus quisesse. Fui privilegiado e continuo trabalhando na área até então. E eu acho que não me impactou falar ou não sobre o vírus HIV. Óbvio que tem aquela pulguinha. Como seria se não tivesse falado sobre o vírus HIV abertamente? Mas eu não me arrependo. Porque eu sei que no frigir dos ovos eu ajudei muitas pessoas. Eu tô dando visibilidade a muitas pessoas. Tô ajudando, então isso para mim é o mais importante. E estar aqui falando hoje é super relevante, porque eu sei que tem pessoas que estão vendo, que estão ouvindo, e essas pessoas, elas estão se sentindo acolhidas, estão se sentindo visíveis, porque é um espaço ainda oculto, né, marginalizado. As pessoas trazem muito como promiscuidade ainda, como uma doença, sujo. Você tem um HIV, você Castigo. é sujo, é um castigo de Deus, né? As pessoas mais religiosas costumam dizer isso, e que Deus é esse Pune. que pune, né? Exatamente. Mas eu sigo falando sobre o vírus HIV, eu sigo falando sobre isso porque eu sei que é muito importante. E é importante que a gente traga esse debate para todas as comunidades, não só a comunidade LGBT, porque as pessoas ainda têm esse tabu também de dizer que é só a comunidade LGBT. É um estigma dentro do estigma. Exato. Só a comunidade que tem, que vive com o vírus. Sim. E não é. Até pouco tempo, aqui em Sergipe, a maior quantidade de pessoas infectadas eram pessoas hétero, né? Então, por que acontecia isso? Por tabu, por desinformação também. Como se fossem imunes àquele vírus. Era como dizia lá em 1980, a peste gay. E a gente sabe que não é. E assim, Saulo, é importante você falar isso, porque para vocês verem, né, apesar de ser um programa, né, pensado através de uma entidade LGBT, eu sou uma travesti, tá aqui falando, você tá trazendo as suas vivências, mas a gente tá falando de uma forma bem ampliada aqui. O que a gente tá dizendo aqui é para qualquer pessoa da sociedade, para homens e mulheres cis, para travestis, transexuais, lésbicas, bissexuais, mas para um contexto de sociedade pleno, aberto, entendeu? A gente não tá aqui focando nas questões das pessoas LGBTs que ia mais. E uma prova disso, Saulo, a gente está até organizando para aqui no nosso próximo episódio do Deu Positivo, a gente vai mostrar um panorama da evolução de casos de infecções de HIV e ISTs em Sergipe, com dados da Secretaria Estadual de Saúde. Por quê? Porque a gente vai mostrar que não é só LGBT, não vai ter não sei quantos mil casos só de pessoas LGBTs, porque não teria como, que a gente não tem essa quantidade de pessoas LGBTs, né, aqui no estado de Sergipe, para a gente mostrar justamente isso, que o HIV, a AIDS e as ISTs pode ser acometido por qualquer pessoa da sociedade, e não só a população LGBT. Por isso mesmo que a gente está fazendo um programa, Saulo e Aline, mais aberto. Você vê que a gente não está nem se atendo a tantas questões específicas da população LGBTQIAPN+, porque a gente quer levar a conscientização de toda a população. De fato. Porque a gente conscientizando, tentando conscientizar toda a população, a gente beneficia todos os grupos da sociedade, né? Sendo hétero, cis, trans, enfim, então, é tudo benéfico. Independente de identidade de gênero, a gente está tentando beneficiar toda a população. E aí, Aline, a gente falando nisso, você falou de SEMAR, a gente focou muito no SEMAR, mas onde buscar serviços de saúde e assistenciais confiáveis, né, além do SEMAR, para aquelas pessoas que desejam realizar exames ou que tenham também recebido um diagnóstico positivo para alguma infecção, além do SEMAR? Então, toda a rede SUS, toda a atenção primária, ela está preparada para fazer essa testagem, dar o diagnóstico. O que seria atenção primária? Todos os postos de saúde, consultório na rua,
o CEMAR, Uhum. o CTA móvel. Então, todos os serviços, até a gente distribui os testes rápidos para CAPES. Então, em qualquer ponto de atenção, você pode solicitar a sua testagem, né? Então, se você está fazendo o atendimento num posto de saúde, você pode ir para o posto e dizer, eu quero fazer meu teste rápido. Então, e aí, diante de um diagnóstico positivo, seja para qualquer IST, a própria unidade vai fazer o tratamento ou encaminhamento, né? Então, qualquer ponto de atenção, ele está preparado para fazer isso, para dar esse suporte, para dar o encaminhamento. Claro que hoje a gente tem o serviço de atenção especializada para a pessoa que vive com HIV, ele é todo voltado para isso. Então, a gente consegue dar uma atenção mais específica para a questão do HIV, para as pessoas que vivem com HIV. Tem alguns especialistas que são específicos para isso, né? O exemplo do infectologista, que vai estar voltado para isso. Mas o atendimento, o diagnóstico, a testagem, os encaminhamentos vão ser feitos em qualquer ponto do SUS, tá? Aline, além desses atendimentos especializados, onde também, se vocês lá, nesses atendimentos, se vocês indicam grupos de apoio, né, ou terapia em grupo, por exemplo, se lá é realizado, se vocês têm esse trabalho? Eu acredito que hoje não tenha esse suporte de grupo, mas eu acho que é importante, inclusive, né, psicólogos, né, que trabalham com grupos, acho que é um bom nicho, assim, para investir, né? Porque acho que tem demanda, nesse 1 ano e pouco que eu trabalhei no atendimento, eu acho que tem questões que são muito comuns, que podem ser trabalhadas no grupo, que eu acho que você que conversa com as pessoas, você conhece bem, né? Que é a própria questão do diagnóstico, as questões do relacionamento, lidar com o uso contínuo da medicação. Então, existem questões que são muito comuns, que são muito propícias para trabalhar em grupo. E acho que daria um suporte muito bom. Acho que as ONGs também, né? Porque tem uma coisa que o Saulo falou, que é do quanto que a informação de pares, ela é importante, ela reverbera de uma forma... Porque uma coisa sou eu, Aline, falar, e claro, tem um suporte que é técnico, como você disse, mas tem um outro lugar aí que eu não vou alcançar nunca, que é esse lugar que você ocupa, que é de alguém, que é o lugar de fala, é alguém que passou por uma mesma experiência, que vai acolher de um lugar, que diz assim, eu já passei por isso, assim, essa dor que você está trazendo é uma dor que eu já conheço, eu já lidei. Então, eu acho que as ONGs, elas também podem, elas já são, né, e podem ser ainda mais esse lugar de suporte de grupos, né, que não é um grupo terapêutico, não é uma psicoterapia de grupo, mas é um grupo terapêutico no sentido de que um dá suporte para o outro no compartilhamento desse lugar que é comum, dessa identidade que é comum. Então, E para além das ONGs LGBTs, é importante a gente reforçar Exato. isso mais uma vez aqui, porque com certeza. né, às vezes as pessoas pensam que isso tem que ser um trabalho só das ONGs LGBTs e não é, né? Porque a gente sabe, como a gente falou aqui anteriormente, que é algo que acomete toda a sociedade. Exatamente. Né? Então, a gente dentro das ONGs, é tanto que esse trabalho de prevenção foram feitos dentro das ONGs. Todo esse trabalho iniciou dentro das ONGs LGBTs. Sim. Então, antes mesmo de que outras pessoas falassem, né, de outros grupos falassem sobre até então DSTs na época, né, o HIV/AIDS, hoje as ISTs, eram as entidades LGBTs, né, as travestis que colocavam os peitos para fora para falar sobre essas questões, sobre tudo isso, era que iniciaram esse trabalho. Então é importante, mais uma vez assim, a gente reforçar isso. E assim, acho muito legal, Aline, quando você traz isso, essa questão de falar com seus pares. E aí eu já pergunto a Saulo se, para além desse trabalho que você faz, se você conhece algum grupo de apoio, assim, aqui em Sergipe, algumas pessoas que se reúnem, ou alguma ONG, ou algum, sei lá, que tenha um núcleo que fale com essas pessoas que tenham o diagnóstico recém-descoberto do HIV. Olha, logo no início, quando eu fui diagnosticado com o vírus HIV, eu procurei o CEMAR para fazer o tratamento. Sempre optei pelo CEMAR para fazer o tratamento
porque eu queria conhecer a vivência, como era o atendimento do SEMAR, mesmo tendo plano de saúde, podendo fazer de outra forma, mas eu preferi fazer isso. E lá eu descobri os Jovens Solidários de Sergipe, que era um grupo, eu não sei se existe mais, mas era um grupo de jovens que se reuniam para falar sobre suas dores, para falar sobre seus tratamentos, para se acolher e refletir, criar uma sororidade ali entre aqueles jovens que estavam sendo recentemente diagnosticados. E dentro desses jovens solidários eu também descobri um movimento de mulheres que existia também e Cidadãs positivas. exato. E elas já eram um grupo mais atuante, mais antigo, e elas com outras dores, com outras vivências, com outras realidades, né? Porque elas pegaram a fase do HIV, que eram os coquetéis, Sim. que os medicamentos traziam efeitos colaterais mais severos, como lipodistrofia. Então, são ambientes distintos que eu pude conhecer durante uma etapa da minha vida dentro do Dia SEMAR. das Mães. A Exato. RNP também, Isso. né, também. Exato. Então, esses grupos realmente são muito importantes para esse acolhimento, para esse debate interno, para essa sororidade e para discutir, né, como é que está sendo o tratamento, se o que Saulo está falando na mídia deveria ser falado desse jeito. É engraçado que dizer isso, mas a maior parte das pessoas que eu acolhi até hoje são de fora de Sergipe. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas para saber, entender o porquê. Um dos motivos que me deram é que, por eu ser de Sergipe, por eu ser comunicador e por eu falar abertamente, as pessoas têm medo de que eu conheça que ela tem um vírus e saia na rua apontando. Não faz sentido para mim, né? Mas as pessoas têm esse medo. Eu respeito, mas eu quero deixar claro que não é esse o objetivo. Aqui eu falei do vírus HIV por um motivo específico, mas eu sei da importância de estar no sigilo, de estar escondido, de não precisar falar sobre o vírus. Então, cada um, como você já falou, Duda, cada um vive da sua forma, mas que viva com o tratamento. Sim. Esse é o mais importante de tudo. Que viva de forma positiva, que viva um dia de cada vez. E que esse dia de cada vez traga uma sobrevida para essa pessoa, como a gente tem vivido nos últimos tempos, né? Que nada mais, nada menos, a gente passou 4 anos aí muito difíceis e a gente tinha que, a cada momento, a cada dia, ter uma sobrevida. Então é muito importante que a gente consiga ter essa força para lutar todos os dias e ter esse apoio dessas ONGs, dessas redes. É super importante, super válido. Eu acho, a gente já está se encaminhando quase para o final do nosso programa, e aí eu acho que você já responde o que eu ia perguntar, né? Qual conselho você dá para a pessoa que teve essa descoberta, esse resultado, esse recém-resultado de um diagnóstico positivo? Eu acho que você conseguiu responder e sintetizou aí no que você falou agora, que é testar, se cuidar e buscar uma rede de apoio. Eu acho que eu acho que esse é o melhor conselho que a gente tem que dar às pessoas, né? E eu acho também repensar na vida, né? Porque a gente entende que agora, quando a pessoa recebe um diagnóstico positivo, a pessoa tem que mudar a sua rotina de vida, né? Exato. Como você falou inicialmente no programa, de alimentação melhor, de cuidar também da questão da saúde do corpo, né? De fazer algum exercício físico. Não, para além do que você falou agora, eu acho que é repensar a sua vida, como é que vai ser desse diagnóstico em diante. E é uma coisa que eu sempre costumo dizer, é que a vida é como se fosse um livro. A gente tá lá escrevendo, contando nossa história. E o HIV, se tratado adequadamente, regularmente, ele vai ser apenas uma vírgula, um parêntesezinho ali, que vai subir e vai se perder entre as folhas. Então, escreva sua história, deixe que o HIV seja apenas uma vírgula. É o mais importante de tudo, viver. E aí eu queria fazer uma contribuição assim e passar para vocês, né?
saber de vocês como a comunidade pode se envolver para combater o estigma e apoiar aqueles que estão enfrentando o diagnóstico de HIV e outras infecções. Porque, tipo, aqui a gente está com uma profissional e está com uma pessoa vivendo, e está comigo que já tenho essa experiência, essa vivência. Eu não sou uma pessoa vivendo, mas acompanho várias pessoas. E aí você falou uma coisa bem legal, disse, as pessoas têm receio de que eu vá falar de uma pessoa ou outra, né, que tenha não faz nem sentido. E comigo acontece que, tipo, como eu vou sempre na casa de apoio, vou no fórum de ONGs AIDS, essas questões, então as pessoas quando me veem automaticamente, para muita gente eu sou uma pessoa vivendo, mas isso para mim já é algo batido e passado, porque o que eu faço realmente é ajudar as pessoas a viverem, é incentivar que as pessoas continuem vivendo. Minha intenção sempre é essa. Enquanto ONG, a gente tem essa responsabilidade social independente, mas eu tenho isso antes de ser uma secretária de uma entidade, eu sou da pessoa. E eu acredito que a gente está aqui para dar as mãos para que a gente continue, né, andando em harmonia. E aí é isso que eu pergunto a vocês. Como é que vocês acham que as pessoas podem ajudar, né? As pessoas que não estão vivendo, mas as pessoas que sabem do diagnóstico positivo de outra pessoa, como as pessoas podem estar ajudando? Eu acho que a primeira coisa é procurar se informar, né? Informação tá aí, tá fácil, tá na palma da mão da gente. Não existe mais desculpa da gente desconhecer as coisas. O que a gente desconhece e que tá batendo na nossa porta, tá escancarado nas nossas redes sociais, a gente desconhece, é também escolha, né? Então, a primeira coisa é vá estudar, vá se informar, porque a ignorância, ela produz preconceito, e o preconceito produz violência. Então, a primeira coisa que a gente precisa é aprender, se apropriar das coisas, acompanhar, né, a velocidade das coisas, por mais que às vezes seja custoso, às vezes a gente, né, vem de uma geração que as redes sociais elas não existiam, que a internet não existia, então a gente precisa correr também junto para não ficar para trás, não é na competição, mas é na disseminação de preconceitos, né? Então não tem mais justificativa. Se apropriar e ser mais uma pessoa para desconstruir. A gente vai fazer isso no miudinho, né? Nas micro-relações, a gente vai fazer isso quando alguém vai destratar a outra ou tem uma fala preconceituosa e a gente vai desconstruir. E se você está num lugar como professor, né, como comunicador, um lugar que você tem a chance de falar para mais pessoas, fale, né? Faça isso, dissemine, divulgue. A gente precisa acabar com esse estigma. O que mata hoje não é a doença. O que mata são os estigmas. Por conta dos estigmas, as pessoas não fazem o seu tratamento, as pessoas elas discriminam as outras, elas criam experiências que podem ser desconfortáveis. Então, o que a gente precisa, porque o tratamento já existe. Então, o que a gente precisa é acabar com o preconceito para ter uma sociedade em que cada um, seja com uma doença crônica, seja sem, independente de orientação sexual, identidade de gênero, que possa viver com respeito, com saúde e com dignidade. E é isso. É fazer esse trabalho de formiguinha, né? Formiguinha. Por exemplo, assistiu esse podcast até aqui? Assisto. Vai lá e divulga o @AstraLGBTSE para o amiguinho, para o parente. Faz um encaminhamento. Exatamente, lá. porque é super importante, né? A gente pegar a informação e não guardar ela pra gente. Divulgar, disseminar. Para a vozinha lá de Japoatã. Exatamente. Que eles adoram YouTube, WhatsApp, faz um encaminhamento para Exatamente. Isso, e assim, nesse caso aqui, uma informação de qualidade, que a gente também precisa falar das fake news também, que do mesmo jeito que a informação tá na palma da nossa mão, a desinformação também tá. Então, que as pessoas busquem canais confiáveis para estar, né, replicando essas informações, para estar ajudando realmente a combater o estigma, o preconceito, a discriminação com relação a todas essas questões. A gente fala de HIV, AIDS, as ISTs, mas há todas as formas de preconceito, né? A gente aproveita aqui para deixar essa dica, na verdade, essa ferramenta de conscientização das pessoas, né? De fato, e só acrescentando ao que a Aline falou, eu acho que um dos mais importantes também é ter empatia, acolher as pessoas sem julgamento, porque o que elas menos precisam é de julgamento, só de um abraço. É só um abraço que precisa.
Eu acho assim, primeiro eu já queria agradecer a vocês, né, a participação, dizer que foi muito importante a gente ter esse primeiro episódio do nosso programa Deu Positivo, trazendo muitas informações ricas, que a gente sabe que aqui, depois, essas informações, muitas delas vão se transformar em cortes, para ajudar justamente Sim. na conscientização, às vezes para as pessoas que, não deu tempo de ouvir tudo, Duda, mas eu vi tal corte, então isso vai ajudar também na sensibilização das pessoas, na conscientização. Eu já convido vocês a ficarem ligados para o nosso segundo episódio, né, que a gente vai estar falando sobre a visibilidade trans, essas questões também ligadas ao estigma, e a gente vai trazer os dados atualizados, né, a nível de Sergipe, do HIV/AIDS, de sífilis, das hepatites. Então vai ser bem legal para que as pessoas também tenham isso como um norteador, né? Dizer assim, olha, realmente está crescendo, né? É uma coisa que a gente precisa cada vez mais se cuidar, se testar e repassar essas informações. E também pedir a vocês, né, que sigam mais uma vez, assim como o Saulo já trouxe aqui nesse instante, falar para seguir as redes sociais da Astra, @AstraLGBTSE, o nosso canal do YouTube, né, o nosso Instagram, também tem aí o nosso contato do WhatsApp que vai estar aparecendo aí na telinha para vocês, né, e que vocês também compartilhem, né, tudo que a gente trouxe aqui para vocês no dia de hoje, que é muito importante, e agradecer mais uma vez a Aline e a Saulo, e peço que vocês se despeçam. Aline. Ai. Fico extremamente feliz pela oportunidade de estar aqui, né? Estar podendo falar de um tema que é tão importante, que é necessário, mais do que importante, é necessário. A gente está falando de saúde mental, Janeiro Branco, né? E falar a partir desse recorte que é viver com HIV, que não precisa ser uma questão de saúde mental, mas se for uma questão de saúde mental, procure ajuda, né? Você não precisa estar sozinho, você não precisa passar sozinho por isso. Então, se está doendo, se está fazendo mal, procure ajuda, não fique só. E agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela parceria. Foi muito bom estar aqui. E espero, contem comigo para as próximas. Eu também quero agradecer a vocês primeiro pelo bate-papo maravilhoso que a gente teve, ao Dr. Almir, que me indicou para estar aqui hoje. É até uma posição que eu tenho de ter cuidado, né, com o que eu vou falar, porque foi uma indicação do Dr. Almir. E agradecer a todo mundo que assistiu a gente até aqui, que assistiu os cortes e que vai disseminar essa informação para mais e mais pessoas, porque eu sei que essa informação não vai ficar só aqui nessa mesa, entre nós três, vai ser disseminada para ir para o futuro. Sou só gratidão a todos vocês e às meninas aqui por essa conversa maravilhosa. E agradecer a você aí que está nos assistindo, que ficou com a gente até aqui o final, que vai estar assistindo os nossos cortes. Qualquer dúvida, entre nas redes sociais da Astra, né? @AstraLGBTSE, para você trazer qualquer questionamento, ou para você nos agradecer, ou compartilhar nas redes sociais tudo que a gente trouxe aqui. E espero vocês no nosso segundo episódio do programa Deu Positivo.